crença que nós temos. A crença no benzedor qual que é? Eu vou lá no benzedor, foi uma vez um benzedor benzeu o pai. Eu me lembro que ele contava essa história. E aí ele chegou no benzedor e o benzedor começou a benzer ele. O que te mordeu, Ivo? Dizia assim para ele. Ele assim, foi uma aranha. Mentira, foi um bichinho. E benzia. E de novo. O que te mordeu, Ivo? Foi uma aranha. Não, mentira, foi um bichinho. E então, quer dizer, ele fazia a pessoa não crer que era uma aranha, que era um bichinho, que não tinha problema nenhum. Olha, e a pessoa às vezes acredita na palavra de um homem, sim ou não? De um homem que está dizendo aquilo para ele. E outros nem entendem, a pessoa começa... E a pessoa, tá bom, sai de lá. O meu avô benzia assim, benzia com machado, benzia a íngua, benzia tudo. E eu vi as pessoas curadas, porque as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam. Gente que ia lá com as feridas, com as coisas que o médico não podia mais fazer nada, curava. Mas por fim, meu avô morreu canceroso e sem Jesus. E ele teve a oportunidade de aceitar Jesus. Mas ele não aceitou porque ele fazia aquilo e ele não queria parar de fazer aquilo. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente tem que parar com a coisa errada. Amém? Tem que parar com a coisa errada e tem que colocar toda a fé em Jesus. Tem que morrer por Jesus. Tem que viver por Ele e morrer por Ele. Amém, irmãos? E então a gente via essas coisas. Mas e qual é a nossa fé? Jesus diz qual que deve ser a nossa fé. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Essa tem que ser a nossa fé. A fé que nos cura. A fé que opera milagre e transforma a nossa vida. Então, a Bíblia diz assim, e havia paralíticos esperando o movimento das águas, porque um anjo descia. Essa era a fé. Um anjo descia, certo tempo, ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A Bíblia não diz que talvez sarava, a Bíblia diz que sarava. A pessoa curava, ficava curada. Por quê? Porque tinha fé. Agora nós não temos fé num tanque, não temos fé mais num benzimento. Nós temos a fé na palavra de Deus. Ele prometeu. Então nós temos que nos segurar na palavra e dizer, eu me aproprio disso, porque meu Deus não pode falhar. E falar com Deus, porque o nosso Deus, a gente tem que falar com Ele, conversar com Ele. Porque Ele ouve a nossa oração e responde a nossa oração. E diz a palavra assim, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achando enfermo. Quantos anos? 38 anos ele estava enfermo. É muito tempo, é quase 40 anos. É meia vida da pessoa, a pessoa enferma, a pessoa doente há 38 anos. Estava ali esperando a sua oportunidade, esperando a sua hora, porque queria ser curado, porque queria ser liberto. O que a gente vê nesse homem era uma pessoa que não desistia. Não desistia da sua cura, não desistia do seu milagre. Assim, quantos de nós ou da nossa família foram em tantos lugares buscando cura, buscando resultados, mas muitos não desistiram até que alcançaram. Aquele homem buscou, mas as águas não se agitavam. E quando as águas se agitavam, alguém, primeiro que ele, estava de olho e saltava na água, recebia o milagre e ele perdia a oportunidade. Hoje, a bênção não é assim. Esse vai receber, aquele não vai. A bênção é para todo mundo hoje. Amém, irmãos? É para todos nós, é para nós sair deste lugar curado, é para nós sair deste lugar abençoado, é para nós sair desse lugar contando e cantando um hino de vitória. Amém? Mas tem que usar fé, uma fé que age. Porque o que a pessoa tinha que fazer? Ela não tinha que tocar na água se a água agitasse, ela tinha que o quê? Se jogar na água. Ela tinha que agir, ela tinha que fazer a parte dela para ela receber. Essa era a crença e essa era a fé que trazia resultado para aquelas pessoas. Mas para nós, qual é a fé que dá resultado? É quando nós cremos na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é a água que lava, é a água que limpa. Amém? A palavra de Deus é água, a palavra de Deus é movimento, a palavra de Deus é viva. Então, nós precisamos meditar nela, olhar para ela, crer nela, colocá-la em prática para que se cumpra, senão não cumpre na nossa vida. Não temos que esperar ela se agitar, nós mesmos podemos agitar ela. Amém? Porque nós temos essa palavra. Então, aqui a Bíblia diz que ali o homem estava há 38 anos. Vamos meditar nisso. 38 anos é bastante tempo.
38 anos a pessoa podia já dizer, mas não dá, não vai ser, não vai acontecer. Não vai acontecer, é muito tempo, já estou muito tempo doente. Assim tem gente que às vezes fica muito tempo doente e acha que nunca mais vai ser curado. Acha que não tem mais jeito para ela. Outras pessoas estão com a sua vida travada em outras áreas. Mas é muito tempo, é muito problema, não vai resolver isso. E quantas pessoas, né, que a vida dela não anda porque travou numa área, é uma paralisia naquela área. E são várias áreas da nossa vida. Só que Deus quer destravar toda a nossa vida. Amém? Ele quer abrir os nossos caminhos. Ele quer que a gente avance, que a gente seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa saudável, uma pessoa com família abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa que está de bem com a vida. Porque quem está de bem com Deus, tem que estar de bem com a vida. Amém? Tem que estar de bem com a vida. Por quê? Está de bem com Deus. Está andando com Deus, é amigo de Deus agora. O que Jesus veio fazer? Qual é a nossa libertação? Jesus veio fazer a gente amigo de Deus. A gente era inimigo de Deus. As pessoas aí fora acham que são filhos de Deus. Eles são inimigos de Deus. O único amigo de Deus é quem, através de Jesus, se achega a Deus. Amém? Esse é amigo de Deus. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus é o caminho, não tem outro jeito. Deus não aceita de outra forma. Deus não aceita de outra maneira. Então, como eu sou amigo de Deus, você é amigo de Deus, nós temos direito de chegar. Amém? Nós temos direito de chegar. Nós temos direito de nos aproximar dele. Nós temos direito de desfrutar do que ele conquistou para nós. E tem que se cumprir, porque ele não é um Deus mentiroso. Tem que acontecer na nossa vida. Não podemos aceitar, porque da onde vem a fraqueza? Da onde vem as nossas fraquezas espirituais? Da nossa falta de fé. E por quê? Porque nós não nos mantemos firmes, não nos mantemos avivados, nós não nos mantemos declarando a palavra, vivendo a palavra, confrontando com a palavra, porque tem que confrontar com a palavra a nossa própria vida. Onde que eu estou errado? Se eu estou errado, Deus, me mostra. Porque eu quero desfrutar do que tem aqui. Amém? Aqui tem promessa ou não tem? Não diz que a cura é para nós, para todos nós? Não diz que Jesus levou as nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições? Não diz aqui que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância? Não diz aqui que Deus faz que o solitário vive em família, quer dizer que a família é uma bênção de Deus? Não diz aqui que Deus quer que a nossa família seja como o rebento da oliveira, em volta da mesa, a família unida? Não diz aqui que Deus ordena a bênção sobre a nossa casa? Então nós temos que viver isso e não aceitar menos que isso. Amém, irmãos? Não aceitar menos que isso. Porque se alguma coisa está errada, nós vamos nos achegar a Deus e Deus, Ele vai nos mostrar. Porque Ele é a nossa libertação. Nós não cremos mais em benzedura, não cremos em nenhum outro guia, nenhum outro nome. É uma outra coisa, mas exigimos até da parte de Deus que se cumpra essa palavra aqui, porque essa é tudo que a gente tem. A gente não tem mais nada. Amém? Tem o Espírito Santo que nos ajuda a entender, mas a gente não tem mais nada. O Espírito você não vê, você só pode sentir. Você sabe que Ele está contigo, porque Ele te dá entendimento das coisas. Mas o teu espírito, o espírito humano, o espírito do homem, é o único que pode se comunicar com Deus. Então ele tem que falar sério com Deus. Amém? Ele tem que levar Deus a sério. E ele tem que ser agradecido. Deus não é nosso servo. Deus não é nosso empregado. Nós somos servos de Deus e somos filhos de Deus, mas as promessas que Ele fez, não foi nós que pedimos para Ele fazer, foi Ele que fez para nós. Amém? Ele que quis fazer. E essa é a prova de que nós temos uma fé que vai acontecer. Amém? Porque a gente vai andar nessa palavra.